Imagine estar caminhando num árido deserto no meio do nada. E de repente se ver de frente a frente com a imagem de uma gigantesca rocha que parece estar cortada ao meio. Porém, não é um simples corte. É algo tão impressionante que seria confundido com ficção científica, que parece ter sido feito por algum equipamento a laser, com certeza, inexistente inclusive em nosso planeta. Saiba que isso pode sair do terreno da imaginação, pois estamos falando de algo real, e que fica no deserto da Arábia. Estamos falando da Pedra Al-Nazla, que recebe milhões de visitantes todos os anos, pessoas interessadas em ver de perto um dos cortes de pedra mais impressionantes de ser feitos. Mais surpreendente que as próprias pirâmides do Egito, por exemplo. O que acha de ver mais sobre esse monumento, hein? Então fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Incas. Geralmente, ao olharmos para a cultura inca e suas cidades grandes e impressionantes estruturas megalíticas, é o que não faltam por lá. Nas antigas cidades construídas por esse povo, a modernidade de construção é visível. Ainda que para fazê-las não tivessem qualquer maquinário tecnológico, possuíam apenas ferramentas manuais e ultrapassadas nos padrões atuais. Mesmo assim, os incas foram capazes de levantar estruturas difíceis de ser reproduzidas hoje em dia. O que é intrigante na cantaria inca é que a ampla maioria das suas construções eram bem simples. Casas eram feitas com pedras encontradas por aí, sem que tivesse sido feito um maior trabalho nelas para a esculpir. Nesses casos, algumas rochas eram úmidas com argamassa e tinham paredes sobre fundições de pedras recolhidas nos campos próximos, que eram transportadas por distâncias consideráveis, inclusive. É no contraste insano que existe entre as casas do povo e certas construções aparentemente especiais que reside o espanto sobre os incas. Nesses edifícios, os cantareiros cortavam pedras em ângulos bizarros e as encaixavam sem o uso da argamassa. Era tudo absolutamente encaixado, muito mesmo. Era tão bem encaixado que ainda hoje, em muitos desses encaixes, é impossível inserir entre as pedras a fina lâmina de uma faca, por exemplo. E em certos lugares não entra nem mesmo a lâmina de uma gilete. Pois é, esse é o grau de construção dos incas. Mas a coisa pode ser ainda mais estranha e misteriosa do que parece. Estudando as pedras, é possível perceber que elas usadas nos monumentos que compunham a cidade não eram cortadas em linhas retas. Muito pelo contrário, cada lado é geralmente ondulado e ainda assim se encaixa perfeitamente com um bloco vizinho. Há pedras com cortes tão espetaculares que chegam a formas poligonais que possuem impressionantes 12 lados. Ficam as perguntas. Qual é a lógica em cortar um bloco de pedra para fazer um muro com 12 lados? Por que motivo os blocos não eram quadrados? Segundo parte dos teóricos, a explicação mais simples e direta é a verdadeira. Para eles, a explicação seria o fato de que transformar rochas irregulares em blocos perfeitamente quadrados necessitaria de muito mais trabalho. Portanto, deixá-los assim os pouparia muito tempo e esforço. A verdade é que ninguém sabe o real motivo de certas construções incas terem tijolos tão incríveis e diversos em tamanhos e formas. É como se quem tivesse feito esse muro não quisesse que nenhum tijolo fosse igual ao outro. Ainda mais estranho que as formas e maneiras de encaixar é pensar que muitos desses blocos têm pesos absurdos. E além disso, cada rocha desta possui um peso completamente diferente do outro também. Enquanto alguns têm poucas toneladas, os maiores podem chegar até 100 toneladas. De fato, há uma inegável engenharia fenomenal aqui. De acordo com pesquisas científicas, sabe-se que esse modelo de construção usado pelos incas, apesar de parecer estranho, funciona bem e é a prova de terremotos. Isso porque as paredes incas tendem a inclinar-se para dentro por 3 a 5 graus, algo que contribui para sua estabilidade. Também não podemos esquecer-nos de citar os arredondamentos perfeitos nos blocos, próximos de suas arestas como se fossem macios. Eles não parecem ter qualquer função claramente perceptível, mas deve ter sido muito trabalhoso criá-los. Pense também que os incas conheciam o ferro, e isso leva as coisas a outro grau de dificuldade e incompreensão.
Suas construções são mesmo espetaculares, mas como elas eram feitas? Acredita-se com base nos achados arqueológicos que para cortar os blocos de pedra, os incas usavam martelos feitos de outras pedras mais duras, tais como pedras de rio e em sua maioria de quartzo, com um peso de até 10 quilos. Pode ser que esses antigos homens fizessem uma montagem no chão e iam ajustando bloco a bloco. Afinal de contas, seria inviável erguer pedras de 20 toneladas diversas vezes usando andaimes só para ver se elas encaixavam umas nas outras. Seria um trabalho bruto, além de pouco inteligente também. E se tem uma coisa pela qual os antigos incas se destacavam, era pela sua inteligência. Só mesmo observando cada detalhe das construções incas para entender como a precisão dos cortes e encaixes impressionam. Tudo isso sem ferramentas modernas e sem o uso de argamassa. Petra. História, fé, mistério, riqueza e um espetáculo de engenharia acompanham a trajetória de Petra, uma cidade localizada na Jordânia, no meio do deserto da Arábia. Ela foi esculpida na pedra, literalmente. Até por isso, o próprio nome da cidade na atual Jordânia significa pedra em grego. Ao longo do tempo, Petra, berço do povo Nabatel, foi conhecida por várias expressões: Cidade Rosa, Cidade Rochosa, Cidade Perdida, Cidade das Pedras e muitos outros nomes. Ela foi fundada em 312 a.C. e se transformou em um eixo importante nas rotas comerciais. Caravanas de seda, incenso e especiarias ligavam a cidade à China e à Índia, à Grécia, Roma, Egito e Síria. Árabes nômades, os nabateus, talharam literalmente a cidade em uma mistura de arquitetura greco-romana e oriental, com cortes de pedra impressionantes e fixos, diferente do que vimos nas cidades incas. Petra entrou na mira dos romanos Pompeu e Herodes, e por volta do ano de 130 d.C., quando o imperador Adriano a conquistou e a cidade sucumbiu, tempos depois, por volta do século V, os nabateus também decidiram ir embora para outros cantos mais seguros, depois que 2 terremotos destruíram a cidade. Dessa forma, Petra foi abandonada e ficou esquecida no tempo e na areia. Somente os beduínos sabiam como encontrá-la no deserto. Muito tempo passou até que em 1812 o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, amante da cultura muçulmana, se fez passar por um mercador árabe para conquistar a confiança dos beduínos, que um dia finalmente lhe mostraram o caminho das pedras. Por causa disso, hoje a beleza de Petra é revelada ao mundo, com monumentos esculpidos que, segundo lendas, foram feitos por gigantes para gigantes. Com relação à sua idade, nós dizemos que talvez ela tenha aparecido primeiro no ano de 312 a.C. Mas fato é que ninguém tem certeza de quando Petra surgiu. O que se sabe é que faz muito tempo e que no século I a.C., a capital do Império Nabateu já mostrava todo o seu poder na cidade esculpida das pedras, ao sul da atual Jordânia. O legado desse povo nômade árabe é impressionante, um destino capaz de impactar o mais distraído dos visitantes. Prova disso é que Petra é hoje uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e considerada patrimônio histórico da Unesco. Pedra Al-Nazla. Bem no fundo do oásis Taima, na província de Tabuk, na Arábia Saudita, existe uma formação rochosa de 4.000 anos com uma característica incomum. É dividida ao meio por um corte reto com uma precisão tão absurda que é como se tivesse sido feita com um feixe de laser. Há muitas ocorrências naturais que podem deixar qualquer um desconfiado e se perguntando se aquilo realmente foi criado pela natureza ou é obra humana no decorrer dos anos. Há quem diga também que pode ser obra de algum extraterrestre brincalhão. A pedra Al-Nazla, localizada no oásis de Taima, é um desses fenômenos da natureza que deixa qualquer pessoa com pulgas atrás da orelha. Recentes descobertas arqueológicas mostram que Taima foi habitada desde os tempos antigos, e a pedra de Al-Nazla pode conter pinturas rupestres e é uma das formações rochosas mais fotografadas da região. Tudo nela é impressionante, inclusive o fato de ser dividida ao meio e ambas as partes ficarem totalmente equilibradas. Ao olhar para a pedra de Nazla, ninguém consegue acreditar com seus próprios olhos. Imagine andar ao redor de um deserto explorando o desconhecido e, de repente,
se deparar com uma enorme pedra em pé, dividida pela metade por uma linha perfeita. De acordo com os geólogos, a fenda perfeita entre as duas pedras e as faces planas de um dos lados das pedras são completamente naturais. O mais provável é que o chão se moveu ligeiramente debaixo de um dos dois suportes, fazendo uma grande pedra se dividir. Outra teoria é que pode ser de um dique vulcânico que era composto de algum mineral mais fraco, que, com o correr dos anos, acabou se desfazendo, criando um espaço vazio entre as pedras. Bom, fato é que as pedras de pé em Al-Nazla são um verdadeiro mistério. Um mistério que é literalmente gigante. Como um corte tão preciso foi feito? O meu palpite é que nunca saberemos.